Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Já estamos de volta com a mesa de debates, né, aqui para a TV Juiz de Fora. Zé. Eu ia fazer a colocação de alguns tipos de serviços que são vendidos assim e que eu não imaginava que poderiam ser franchises. Por exemplo, inclusive parece que existem franchises até internacionais de grandes escritórios, por exemplo, de advocacia, que trazem know-how para dentro do Brasil, ou mesmo de uma capital para o interior e tal, e realmente eles invadem bem o mercado, porque a confiança que você tem naquele escritório nacional ou internacional para uma cidade menor, ou mesmo uma cidade do porte de Juiz de Fora, é uma coisa interessante. Agora, eu queria fazer duas colocações. Uma delas é que dizem que tem 2 ou 3 cidades no Brasil onde você testa um produto e, se ele for aceito, ele seria provavelmente aceito em outros locais. Uma dessas cidades é Juiz de Fora. Eu queria saber se você, enquanto eminência lá do Sebrae, sabe nos dizer por que isso sempre inculcou. E a outra questão é a seguinte, eu estava lendo aí a programação. A sua programação, sim. E é muito interessante que a gente fosse falando do que a pessoa que nos der o prazer de estar lá no seminário, né? O que ele vai absorver, quais são as dúvidas que ele vai tirar. Quais são os convidados, né? E tudo, as empresas. Perfeito. Essa questão primeira de Juiz de Fora. Não sei se isso é folclore, não sei. Mas na sua opinião de analista... Mas realmente, assim, Juiz de Fora tem um mercado bastante exigente, um mercado bastante desafiador, concorrido, e que realmente, assim, se a gente tiver modelos de negócio que aqui funcionam, eu acredito que tem condições de se replicar, porque é uma cidade diversa, é uma cidade que tem realmente uma concorrência muito forte, conforme outros centros. Não vou enaltecer que Juiz de Fora é mais difícil que outros locais, que realmente eu não acredito nisso. Eu acredito realmente na preparação do empresário, num bom planejamento, numa pesquisa, no entendimento do mercado que você vai atuar, qual é a entrega e qual o valor que você está fornecendo para aquele cliente, no esmero daquela entrega, que é aquilo que a gente falou do momento da verdade, né? Na hora que a coisa realmente acontece. E, enfim... mas acredito que sim, Juiz de Fora pelo porte, acredito que é uma boa escola, né? Campo de testes assim para vários segmentos. Porque é uma cidade assim próxima a grandes capitais, né? Sim. O cidadão de Juiz de Fora, quando ele pega uma marca, por exemplo, provavelmente ele já a conhece de algum grande centro, né? Sim. Isso pode ser uma das hipóteses. Né? Mas acho que sim. E falando do seminário propriamente dito, que foi o tema aí que quase a gente abriu a conversa, né? Entendo que é um momento de oportunidade assim, muito rica para aqueles que querem investir no setor. Sendo franqueadores, que pode ser um franqueador local, que tem um modelo de negócio bacana, que quer expandir aquilo, ou que quer investir como franqueado. Primeiro que a gente vai ter a participação da Daniele, que é a presidente estadual da BF, né? A representante da BF estadual. Então, ela tem uma grande rede de franquias do setor de estética. Então, assim, conhece bastante o mercado e é um mercado assim, também muito concorrido. Então, tem uma experiência profissional muito bacana nisso. Vamos ter aí o André Falco, que é do setor odontológico. Vamos ter o Vinícius Ribeiro, que é do setor calçadista. Tem uma palestra, inclusive, que é minha. Que nós vamos falar justamente sobre como se tornar um franqueador, né, que a gente junta alguns elementos aí, que é o mínimo, né, o escopo mínimo que você tem que desenvolver para ser franqueador. E um depoimento também do Yuri Vasconcelos, que é de uma franquia de idiomas. Então você vê a diversidade daquilo que pode se tornar franquia, né? Nós falamos aqui de pet, o senhor comentou sobre a questão dos escritórios de advocacia. Então, assim, tudo pode se tornar franquia. No ramo da odontologia também tem algum palestrante? Tem. O André Falco é do setor odontológico. Então, assim, tudo aquilo que é replicável, né, que a gente pode, que você consegue desenvolver um bom método,
obviamente respeitando aí os limites de cada região, eu acredito que a gente pode replicar esses negócios e pode ser um negócio bom para quem está adquirindo e bom para quem está cedendo. Porque, na verdade, o franqueador, e aí fica uma parte da pergunta que você fez sobre a questão da escolha do franqueado, que é uma questão que também ela é muito delicada. Porque quando a gente está falando de franqueador e franqueado, a gente está falando de um relacionamento entre duas empresas, que são representadas por dois empresários, né? Duas pessoas que, em algum momento, têm que compartilhar objetivos, valores. Por quê? O franqueado normalmente vive o negócio. Ele vive ali diariamente. A não ser que seja uma franquia grande, uma franquia... A grande parte das franquias que a gente fala são franquias pequenas, que o dono está ali vivenciando o negócio diariamente. Então, se ele realmente não acredita naquele negócio, se ele não tem se ele não compartilha os valores e que aquilo é um bom negócio, dificilmente a franquia dele vai prosperar. Eu tenho um exemplo disso aí. Eu tenho que tomar cuidado, porque quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu não quero falar de marcas. Mas no setor de ensino eu participei de 2 franquias em que, ao estar lá dentro e ver como funcionava, e eu também trabalhava em sede fora de Juiz de Fora. Então eu percebia que não era a mesma coisa. E alguns amigos meus trabalhavam até na capital, na central, onde era a franquia original, onde era a empresa original. E a gente falava assim, não vai dar certo. Porque você ostenta o nome da marca, a marca, mas o trabalho não é igual. Sim. Se você tem um aluno que transita entre as 2 sedes, ele percebe a diferença. Sim. Né? Então, quer dizer, isso aí, o franqueado, ele tem que prestar muita atenção. E também o franqueador, ele tem que prestar muita atenção para ver se o cara não está jogando o nome dele no chão. Né? Como que é esse trabalho? Tem que conhecer o ambiente de trabalho, tem que conhecer a proposta do franqueador. Né? Muito interessante essa. Eu acho que o que fica claro que é sempre um desafio, né, para o empreendedor, para o empresário, que tem que ter uma noção de muita coisa, o conhecimento, tanto do mercado como dessas técnicas que são passadas do franqueador. Só que o Sebrae, ele é responsável por levar muito desse conhecimento para os empreendedores aqui de Juiz de Fora, não só sobre franquia, sobre diversos temas que envolvem o empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que o Sebrae oferece e se tem o público pode ter acesso também de forma gratuita a alguma parte desse material. O Sebrae, a gente se posiciona, né, como uma empresa de consultoria. Então, realmente, todos esses trabalhos que a gente faz, por exemplo, um evento desse, a gente leva conhecimento técnico, conhecimento teórico, oportunidades de mercado para um determinado setor. E a gente faz isso com uma diversidade de setores. Gosto de falar que assim, a gente trabalha desde o produtor rural, né, aquele que tem uma empresa rural, que trabalha com produção de leite, com a piscicultura e outras formas de produção, até o segmento de startup. Então, que são as empresas de tecnologia. Passando aí por tudo. Pelo comércio, pela indústria, pelos serviços, de qualquer grau tecnológico. O que é importante para nós é que seja ou MEI, ou ME, ou EPP. Então, é a nossa faixa. Então, essa faixa é o seguinte, são negócios pequenos. Né? O MEI é o microempreendedor individual. Né? Isso. O outro qual? É a ME, a microempresa. Isso. E a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Tá. Então, o faturamento aí da EPP vai até 3 milhões e pouco. Então, assim, já são negócios que já têm um volume de negócios maior, mas ainda assim são empresas que normalmente vêm de uma gestão familiar e que o ferramental que o Sebrae oferece ainda assim é muito eficaz e muito eficiente para auxiliar nesse processo de consultoria. Vamos supor, igual a gente já falou no início do programa de hoje sobre a situação em que o país se encontra, né? Isso. E que muita gente busca no empreendedorismo uma alternativa, só que às vezes, como a gente sabe, os estudos falam que a maioria das empresas elas encerram seus trabalhos no primeiro ano por falta de um preparo, de conhecimento. Vamos supor que eu tenho uma ideia. Que eu acho que ela pode servir e ela
pode ser inovadora, pode transformar de alguma forma. O Sebrae também atende a esse público? Atendemos. A parte do atendimento... Como que ele faz para ter o contato lá? Isso que é importante. Como Sim, sim. Hoje, É a assim, cereja. o nosso atendimento é presencial. Nós temos na região da Zona da Mata 9 escritórios, incluindo um escritório aqui em Juiz de Fora. E ele funciona ali na Olegário Maciel 436. Então, o nosso atendimento ali vai de 8h30 até as 18h30, todos os dias, de segunda a sexta. E essas informações preliminares sobre abertura de negócio, esse que a gente chama de atendimento, ele é dado lá, assim, constantemente. Então, pode ir lá com a sua ideia, e aí a gente debate, a gente conversa, a gente tenta entender, a gente tenta, naquele momento ali, aprimorar. Passando, normalmente, aí vamos falar um pouquinho de trilha, né? Uma trilhazinha ali que a gente tem que seguir. Você tem a ideia, normalmente, os empresários, né? Aquele que tem a ideia é apaixonado pela própria ideia. Mas às vezes ela não funciona. Isso é normal, eu acho que tudo que a gente cria, a gente No campo das ideias tudo é lindo, né? Tudo Perfeito, é lindo. funciona. E a gente tenta transformar essa ideia num negócio e ver como que aquilo ali vai capitalizar, quanto que vai sobrar, quanto que tem que investir e o que aquilo se diferencia do que já existe no mercado. Porque hoje a grande palavra é a diferenciação. É a entrega que você está fazendo para aquele cliente, uma entrega diferenciada. Então, quando a gente fala dessas franquias, muitas delas conseguiram se destacar justamente nesse ponto. É uma entrega diferenciada. E aí, às vezes, falando disso agregada a custo, pode ser um produto mais caro, e outras vezes não. A gente está falando de um produto que tem o mesmo custo dos concorrentes, porém a entrega é diferenciada. Enfim, então a gente tenta trabalhar essa questão do junto àquele empresário, aquele empreendedor. E assim, trabalhamos a ideia, depois transformar aquilo em quê? Em número. A gente está falando de número. Está falando de empresa, está falando de número, está falando de resultado, está falando de margem, está falando de lucro. E aí vem o bom e velho plano de negócio. Porque tem uma ideia boa, que funciona, que tem mercado, que eu enxergo que ela realmente vai me dar retorno, que ela vai ser compreendida, aquela ideia vai ser compreendida pelo meu cliente. Perfeito, então transformamos aquilo num plano de negócio. O Sebrae Trabalha muito em Juiz de Fora. Eu queria saber se o Então, no Sebrae final, trabalha. vai deixar a gente fazer mais uma pergunta? Não dá mais tempo, infelizmente o programa de hoje terminou. Só para a gente reforçar, Sim. Nessa quinta-feira, dia 6 de junho, Isso. tem o seminário No HITS. sobre franquias no Isso. HITS. O pessoal pode ligar para o Sebrae para saber mais informações? Qual que é o contato? 3257-4712 ou 3257-4702 e o 4724. São esses 3 telefones, pode fazer contato direto. Ou ir pessoalmente, né? Ir pessoalmente. Na Olegário. Isso. E também está disponível na loja virtual a informação sobre o seminário e, se houver um interesse, inclusive, da compra lá, que é o loja.sebraemg.com.br. Perfeito. Bom, Gustavo, quero te agradecer mais uma vez por ter trazido tanto conhecimento de uma forma tão generosa, né, para a gente aqui, pessoal que está assistindo. Debatedores, muito Parabéns obrigado. aí, parabéns pelo programa e parabéns, Gustavo, foi um pela ótimo programa. explanação. Obrigado. Muito obrigado. Fiquei com mais dúvidas ainda, mas eu vou no seminário, pronto. Bom, eu quero também agradecer, é claro, a você que acompanhou o nosso programa, como sempre. Lembrando que você pode assistir outras edições da mesa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora, muito simples, procura lá. Também você pode aproveitar para curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, para os familiares, para os amigos, para quem você conhece, que deseja empreender. Manda esse vídeo do Sebrae para eles também, para levar um pouco de informação. E, é claro, se inscreva no nosso canal para você acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.